Decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, cria precedente importante em matéria penal. Não há racismo reverso. No caso, a vítima, um homem branco, foi chamado por um afrodescendente de escravista cabeça branca europeia, o que para os ministros do STJ pode até configurar crime contra a honra, mas não de injúria racial. Porque esta só poderia ser cometida contra minorias vulneráveis étnicas, como negros e quilombolas, e não contra brancos caucasianos. Em Alagoas, um homem negro afrodescendente ofendeu um homem branco em razão da cor branca desta vítima de ofensa moral. Isso acarretou uma ação penal, um processo criminal, que acaba agora no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, se indagando como questão subjacente, preponderante para se admitir ou não o processamento da ação penal, se indagando se é possível ou não a um negro ofender a um branco por crime de injúria racial. Por quê? Segundo o espírito da lei do crime de injúria racial, segundo o entendimento por fim professado pelo STJ, o crime de injúria racial, em tese, é um tipo penal, uma descrição de uma ação criminosa. Aqui se comina pena, esse é o tipo penal. Esse crime de injúria racial proscreve, torna proibida a conduta que fira, em razão da raça, a um grupo minoritário, historicamente vulnerável. O que é o povo, o que são as pessoas afrodescendentes de raça negra. Isso segundo a tese analisada pelo STJ. E, portanto, brancos, em tese, não poderiam ser vítimas de crime de injúria racial. É o que se chama de racismo reverso. Finalmente, o STJ decidiu, o Superior Tribunal de Justiça decidiu. Toda decisão colegiada é proferida através de um acórdão. É uma decisão coletiva tomada pluralmente por magistrados membros de uma turma julgadora. É o acórdão. E neste acórdão, os senhores ministros, componentes daquela turma julgadora, membros do STJ, entenderam que o homem branco não pode ser vítima do crime de injúria racial previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Porque o branco caucasiano não pertence a grupo étnico vulnerável minoritário, como é o caso dos negros no Brasil. Há também o crime de injúria simples previsto no mesmo artigo 140, caput, do mesmo Código Penal. A distinção é importante porque no acórdão, na decisão, o STJ esclareceu que a vítima branca do caso concreto ocorrido em Alagoas poderia até ser vítima de crime de injúria simples, mas não de injúria racial. Essa decisão causou muita discussão, muita polêmica, muita crítica nos meios acadêmicos e entre os juristas. Isso porque lá em 2003, o Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado sobre a questão do conceito de raça. E um acórdão célebre, protagonizado então pelos ministros Celso de Mello e Moreira Alves,
se entendeu que a distinção racial entre pessoas poderia ser cultural, social, econômica, jamais biológica. Ou seja, à luz do direito, não há raças dentro da espécie humana. A única raça que há dentro da espécie humana é a raça humana. E, portanto, seria impossível distingui-las a estas raças. Essa decisão se tornou um forte precedente, um stare decisis. O que é isso? É uma decisão que passa a ser seguida por todos os juízes e tribunais inferiores ao STF, igualando a todos sob o ponto de vista étnico, e ainda que fosse, ou seja, para a defesa dos interesses de grupos minoritários ou majoritários que sejam. Bem, essa decisão do STF, em vigor desde 2003, finalmente é confrontada com um entendimento novo por parte de outro tribunal superior, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que passa a entender que, conquanto todas as raças sejam iguais perante a lei, conquanto todas as pessoas sejam iguais perante a lei, conquanto não exista subdivisão de raça dentro da espécie humana, à luz do direito e à luz, principalmente, da Constituição Federal, ainda assim, no caso de injúria racial, a proteção empregada é somente contra minorias étnicas socialmente vulneráveis, como quilombolas, negros e outros grupos sociais historicamente agredidos. Porque o espírito da lei, o espírito, a mensagem do legislador, a vontade do legislador seria, ao criar o crime, ao engendrar o crime de injúria racial, seria a proteção desses grupos. Ironicamente, o caso lá de 2003 foi um caso de antissemitismo. Aquele caso que gera o precedente, o stare decisis, em que não há raças dentro da espécie humana, apenas a raça humana, que não há distinção biológica entre os seres por conta de sua diversidade e procedência étnica, racial, aquela decisão foi proferida dentro de uma ação penal em que era vítima um branco, um judeu, por conta de antissemitismo, de preconceito contra judeu, e o autor da suposta ofensa seria um também branco, alemão ou descendente de alemães no Rio Grande do Sul. Ironicamente, o primeiro caso de injúria racial que chegou ao STF há 20 anos já era um caso em que figurava como vítima um branco. Este mesmo branco que agora, pelo entendimento do STJ, não pode sofrer crime de injúria racial.